Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje conversando e iniciando um trabalho sobre esta obra Bereshit, o Gênesis, Deus e a criação. O objetivo é desmistificar um pouco aquilo que durante muito tempo a gente tem ouvido através dos nossos religiosos, teólogos e etc. O espírito israelita, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, ele coloca uma informação muito interessante sobre o Gênesis, sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Porque a questão 627 do Livro dos Espíritos fala que o Espiritismo veio para explicar, esclarecer, levantar o véu, tirar aquilo que era supostamente figurado, escondido. O objetivo da doutrina foi tem sido esta, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos. O Espírito Israelita diz assim: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. E nós vamos, dentro dessa ótica, nós vamos ver aproximadamente como tudo isso funciona e tentar, de uma forma bem simples, explicar para vocês o que nós trouxemos aqui, porque nós mostramos nessa obra que a Bíblia não é um livro inspirado, diretamente trazido por Deus aos homens. Deus inspirou os homens, porém os homens é que numa linguagem humana transferiram para nós aquilo que eles entenderam da mensagem divina. Por isso que, do ponto de vista literal, eu não concordo que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus numa linguagem que os homens possam entender. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, todo mundo fala muito na palavra, mas é a palavra escrita. Mas entre a palavra escrita e o seu significado espiritual há uma distância muito grande. Primeiro, a primeira coisa que deve se fazer ao interpretar um texto é traduzir. Se você não conhece o texto original, já pega ele traduzido, você pode tirar deduções erradas. Eu vou ver algumas opiniões aqui. Vamos começar com um espírito amigo, guia do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que ele diz assim: o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu. Somente os grandes mestres poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Em outras palavras, somente os grandes mestres judaicos. Nem o Emmanuel conhece, é o que ele está colocando aqui. O que é uma humildade muito grande da parte dele, nós sabemos, mas Emmanuel reconhece que a Bíblia não é um livro para ser lido e interpretado literalmente, como muita gente faz. A Bíblia tem códigos, tem símbolos, tem metáforas, tem parábolas, tem metonímias, tem muitas informações e tem uma linguagem muito diferente da que nós conhecemos. Os rabinos dizem assim, para você entrar no estudo da Bíblia, quem entra no estudo da Bíblia é como quem entra num jardim, num pomar. Você tem que ir, ali tem rios, água, plantas, flores. Você tem que, se você não conhecer tudo que tem ali, animais, você pode se perder. É como entrar na Amazônia sem conhecer os seus segredos. Você pode cometer erros fatais. Essa é a questão que nós vamos avaliar um pouquinho com você, porque, na verdade, na minha ótica, no meu entendimento, a Bíblia é um grande iceberg. E um iceberg, a gente acha que está dominando pela visão, pelo que a gente vê, mas a verdadeira essência do iceberg, o seu tamanho, está submerso. Imagine que a Bíblia também é isso. O que você lê é a coroa do iceberg, mas a verdadeira essência está lá embaixo. E poucos chegam a atingir com os conhecimentos que nós temos. Até você entender esse significado mais profundo, você vai passar
por etapas e mais etapas. E eu não estou dizendo com isso aqui, quero deixar bem claro, que eu conheço, não. O que eu vou trazer aqui para vocês é o que eu consegui obter depois desses estudos todos, com traduções, com interpretações, com busca nos conceitos rabínicos, que, como bem diz Emmanuel, eles é que conhecem bem, buscando Talmud, Mishnah, todos esses livros derivados da Torá, que é o livro sagrado do povo hebreu, é que nós estamos trazendo para vocês alguma coisa desse texto todo. Existe um grande pesquisador do século XII, chama-se Moisés, cujo o cognônimo é Maimônides. Moisés Maimônides, ele tem uma obra chamada Guia dos Perplexos, porque diz que a Bíblia, diante dela, as pessoas ficam perplexas, porém não ficam perdidas. Então ele criou um livro, uma obra em 3 volumes, chamado Guia dos Perplexos, onde é uma orientação, um guia para aqueles que querem penetrar no conhecimento da Bíblia e não tem como fazer essa penetração. E ele diz aqui que a verdade do texto bíblico só pode ser extraída a partir de uma interpretação correta dos seus simbolismos. Não é do seu texto, mas a interpretação correta dos seus simbolismos. Se você não souber interpretar esses simbolismos, você vai se perder. E o nosso querido mestre Kardec, no capítulo 12 da sua obra A Gênese, não confundir com o Gênesis, nós estamos falando do Gênesis de Moisés, mas a doutrina espírita, a 5ª obra da codificação, chama-se A Gênese. Por isso que muita gente muito espírito chama A Gênese de Moisés. Não, Moisés não tem a Gênese, Moisés tem o Gênesis. Kardec tem a Gênese, onde ele faz um paralelo, uma comparação entre o Gênesis de Moisés e aquela obra que ele lançou, que fala dos milagres, das predições. É uma obra fantástica, uma das mais científicas da doutrina. No capítulo 12, item 9, Kardec diz o seguinte: para se compreender certas partes do Gênesis, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo, do qual ele é o reflexo. Em outras palavras, Kardec diz que o Gênesis tem ideias, história e sentidos cosmogônicos, ou seja, da sua gênese, da sua origem, que você tem que conhecer naquela época esse simbolismo, esses significados, para poder você penetrar. Você veja que Maimônides, Emmanuel e Kardec dizem a mesma coisa. A ciência e a espiritualidade trabalhando em conjunto, porque ciência e espiritismo tem que caminhar lado a lado. Mas não saia daí, porque eu estou apenas ensaiando o começo dessa série de programas que com certeza vocês vão gostar, que nós vamos fazer em cima do fenômeno da criação, Adão e Eva, os dias da criação, a criação do homem e por aí afora, Caim, Abel, que nós vamos ver que tudo isso são símbolos, metáforas daquilo que representa o milagre da criação de Deus para que nós vivêssemos hoje no planeta que nos dá a vida. Não saia daí, permaneça conosco, no minuto nós estaremos voltando. Até já.